Olá, boa noite. Câmara de Vereadores aprova 4 projetos na primeira plenária da semana. O projeto de lei prevê a contratação pelo prazo de 12 meses, salário de R$ 2.600 e até 40 agentes com 40 horas semanais. Oncologista faz alerta no Dia Mundial Sem Tabaco. Quando a gente fala do tabagismo relacionado ao câncer, principalmente a gente pode estar falando também de câncer de pulmão, de câncer de bexiga, de câncer de laringe, esôfago, câncer de boca, enfim, ele está ligado a vários tipos de neoplasia, né? Por exemplo, quando a gente pega os cânceres de pulmão, os casos de câncer de pulmão, a gente está falando que 90% dos casos de câncer de pulmão, o cigarro ele vai ser o fator desencadeador. Estado nutricional de crianças está sendo avaliado em pesquisa. O que a gente está fazendo nesse momento, então, indo nas escolas e fazendo avaliação, medições de peso, altura e aplicação de um questionário de marcadores de consumo alimentar que é do Ministério da Saúde, do CISBAM. Agora, no Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores votou e aprovou 4 projetos na primeira sessão plenária realizada nesta semana. Veja agora quais são eles. Não é segredo para ninguém o que estamos vivendo em Passo Fundo, onde uma semana tivemos um aumento de 25% dos casos de dengue, e quem diria, né? O mosquito está resistente, o inverno está entrando e estamos cada vez com mais casos. Teve uma semana que tivemos mais de 400 casos registrados de dengue no município de Passo Fundo. Para os problemas temos que ser exatos e sim na prevenção. Então, nada mais que justo e louvável a contratação dos nossos agentes de endemias. O projeto de lei prevê a contratação pelo prazo de 12 meses, salário de R$ 2.600 e até 40 agentes com 40 horas semanais. Essa proposta nasceu de uma provocação da comunidade, assim como é uma característica desse vereador de pensar projetos juntos com a comunidade, através de provocações, e quero agradecer aqui ao professor Márcio Cabecinha, professor Ivan Dourado, da UPF, que em 2022 fizeram esta provocação ao vereador, do qual nos perguntaram, mas vereador, Passo Fundo ainda não dispõe de uma LIC municipal? Eu disse, ainda não, mas vamos trabalhar para isso. De imediato já fizemos contato com Santa Maria, secretária Miriam, fomos prontamente recebidos pela secretaria, trocamos informações, pegamos o modelo de texto do projeto e adaptamos à realidade de Passo Fundo. Esse projeto ele tramitou, o texto inicial, teve participação da comunidade, teve participação dos colegas vereadores, por isso as emendas e subemendas que eu li e o texto do substitutivo que está entrando agora em votação. E eu quero fugir um pouquinho do campo técnico aqui, só dizer para os colegas que eles são incentivos fiscais, mas eu não estou atribuindo ao Executivo quanto ele vai descontar do ITBI, do ISSQN e do IPTU. Esse cálculo quem vai fazer é o Executivo Municipal. Por isso o projeto recebeu parecer favorável para tramitar nas comissões. E por isso que é pertinente a discussão desta matéria aqui nesse plenário. Eu tinha muita coisa para falar aqui, senhor presidente, mas eu quero dizer para os agentes culturais que a gente está buscando cada vez mais a valorização de vocês, tanto o Executivo Municipal quanto este Parlamento. Não dá mais para fazer, senhor presidente, política só na palavra. Nós precisamos de recurso, e esses recursos vêm para fortalecer as políticas públicas já existentes e, principalmente, senhor presidente, fortalecer os trabalhos que as entidades sociais já realizam. A gente sabe que muitas vezes a entidade social consegue chegar a lugares que a gente não consegue chegar e que muitas vezes o Poder Executivo Municipal não consegue ir. Então a gente, através desses incentivos fiscais, vereador Inharã, a gente consegue subsidiar projetos culturais, projetos sociais e que se refletem na nossa comunidade. Nascida em 30 de novembro de 1929, no município de Nova Prata, aqui no Rio Grande do Sul. Marcelo foi líder comunitário da Vila Anes, local onde também fundou a biblioteca da Escola Eulina Braga, sendo presidente do Clube de Pais por um longo período.
Foi um dos melhores mecânicos agrícolas da região. Além disso, também foi candidato a vereador, a pedido do nosso sempre prefeito e deputado federal, Fernando Machado Carrion, representando a comunidade da Vila Anes. Marcelo faleceu em 11 de dezembro de 2021, aos 92 anos, deixando 7 filhos, 18 netos, 13 bisnetos e 2 tataranetos. Então, para nós, uma satisfação imensa, e a gente sempre fala aqui que a nossa cidade está crescendo, loteamentos estão sendo criados, novas ruas estão nascendo, e como é importante trazer o nome do seu Marcelo Francisco Galho para ser homenageado. Essa pessoa que foi relevante, líder comunitário, ajudando na educação das crianças, sendo um ótimo mecânico, um mecânico de confiança. Então, para nós, uma satisfação, um orgulho, dona Dirce, homenageá-lo ele, eternizar o nome desta pessoa na nossa cidade com um nome de rua. Dessa data servirá para encorajar as pessoas, especialmente as crianças, jovens e adolescentes, a leitura, a descobrir os prazeres da leitura e a conhecerem a enorme contribuição dos autores de livros através dos séculos. O objetivo desse projeto é de incentivar o hábito da leitura entre as crianças, os adolescentes e os jovens. E também, por aqui em Passo Fundo, ser a capital estadual nacional da literatura. O câncer de pulmão ganhou destaque neste mês em razão da morte da cantora Rita Lee. Desde 2021, ela lutava contra a doença, que tem sua gravidade aumentada em 15 vezes quando o paciente é fumante. Por isso, hoje, no Dia Mundial Sem Tabaco, é reforçada a importância da conscientização do responsável por mais de 8 milhões de óbitos todos os anos. Olá pessoal, meu nome é Alex Seidel, sou médico oncologista clínico aqui do CTCAM e hoje estou passando para falar sobre o dia 31 de maio, em que ocorre a campanha do Dia Mundial Sem Tabaco. Essa campanha ela visa orientar a população sobre os malefícios, os grandes malefícios que o tabagismo é fator desencadeador. Infelizmente ele está ligado a vários tipos de doenças, não só ao câncer, doenças cardiovasculares como infartos, derrames, os AVCs, enfim, e em tantas outras doenças também. Quando a gente fala do tabagismo relacionado ao câncer, principalmente a gente pode estar falando também de câncer de pulmão, de câncer de bexiga, de câncer de laringe, esôfago, câncer de boca, enfim, ele está ligado a vários tipos de neoplasia. Por exemplo, quando a gente pega os cânceres de pulmão, os casos de câncer de pulmão, a gente está falando que 90% dos casos de câncer de pulmão, o cigarro ele vai ser o fator desencadeador. Ele tem várias substâncias químicas já conhecidas, cancerígenas, a gente está falando mais ou menos em 70, enfim, então é um número muito perigoso, muito alarmante e que pode ser o fator, então, de desencadear uma neoplasia e a situação pode ser muito mais complicada. O consumo de cigarro está meio que estável nos últimos anos, o problema é que nos últimos anos a gente vem a gente vem anotando um aumento no uso de cigarros eletrônicos, que também, infelizmente, são bem nocivos, assim como é o cigarro normal. O cigarro eletrônico também tem várias substâncias já conhecidas como cancerígenas, então provavelmente nos próximos anos a gente já vai ter estudos comprovando a relação entre cigarro eletrônico e os quadros de câncer também. Então é muito importante a população estar orientada quanto ao hábito de fumar, tentar parar o quanto antes. É importante salientar que quando você para de fumar, você também está ajudando o seu companheiro na sua casa, enfim, porque as pessoas que convivem com tabagistas também então têm um risco um pouco mais aumentado do que aquelas pessoas que não convivem com os tabagistas. Então é muito importante estar orientado quanto a isso. Sempre procurar o médico, porque hoje a gente tem medicações, tem acompanhamento psicológico para tentar parar o quanto antes. Sempre a gente sabe como é difícil, mas você às vezes precisa de ajuda de um profissional, então é muito importante procurar esse profissional também quando necessário. Veja no próximo bloco: o estado nutricional de crianças está sendo avaliado em pesquisa. Fique conosco!
Competência do presidente e vice-presidente. O presidente da Câmara exerce a função legislativa atuando de forma a orientar a elaboração das leis, dirigindo os trabalhos da Casa, presidindo o plenário e dando voto de desempate nas deliberações. Cabe ao presidente convocar, presidir e coordenar os trâmites das reuniões ordinárias e extraordinárias e, quando desejar tomar parte nas discussões, transmitir o cargo ao seu substituto pelo tempo em que estiver se manifestando. Já nas proposições, é o presidente o responsável por arquivar, retirar, declarar prejudicada ou devolver as matérias que estejam em desacordo com o regimento, bem como dar os encaminhamentos pertinentes à continuidade dos seus trâmites, exceto na qualidade de membro da mesa diretora. O presidente não pode oferecer proposições de deliberação obrigatória pelo plenário, nem votar, exceto na eleição da mesa, quando houver empate ou quando o voto depender de quórum especial. Já na condição de vereador, o presidente pode propor indicações, pedidos de informação e pedidos de providências. Em relação às comissões, entre outras atribuições, cabe ao presidente propor requerimento para criar e designar os integrantes das comissões externas, constituir por indicação dos líderes os membros das comissões permanentes e temporárias e os seus substitutos, nomear os integrantes da comissão representativa. Frente às reuniões da mesa, o presidente deve convocar, presidir, discutir e votar matérias sobre a apreciação da mesma, além de assinar os atos e resoluções da mesa. Ao presidente compete ainda responsabilidades frente a publicações e promulgações, obrigações como zelar pelo prestígio e decoro da casa, convocar período extraordinário, entre outras atribuições previstas no regimento interno. O vice-presidente substitui o presidente em suas faltas e impedimentos, assumindo todas as atribuições do cargo, ainda sempre que o presidente não se encontrar no recinto das sessões na hora do início dos trabalhos e quando delas se retirar após o seu começo, o vice-presidente deverá assumir a coordenação dos trabalhos no plenário. O curso de nutrição da UPF está fazendo uma pesquisa para avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de crianças de até 10 anos. A intenção é trabalhar com aproximadamente 2.000 alunos de Passo Fundo e região. Nós estamos à frente de uma proposta, de um projeto de extensão e de pesquisa intitulado Consumo Alimentar e Estado Nutricional de Crianças Matriculadas em Escolas Públicas. O objetivo dessa pesquisa, então, inicialmente, é fazer um diagnóstico do estado nutricional e também do consumo alimentar de crianças menores de 10 anos matriculadas nas escolas públicas dos municípios de Passo Fundo, Marau e Vila Maria. Nesse momento, nós estamos num processo de avaliação do consumo alimentar e do estado nutricional. Então, inicialmente, nós enviamos para os pais das crianças matriculadas nas escolas o termo, de autorização para que os pais saibam o que está acontecendo e concordem com essa avaliação. Então, essa é a primeira etapa. Participamos de reuniões de pais em escolas e enviamos documentos para a casa dos pais para fazer essa avaliação inicial. Estamos numa fase de finalização da avaliação, de coleta de dados. O que a gente está fazendo nesse momento? Então, indo nas escolas e fazendo avaliação, medições de peso, altura e aplicação de um questionário de marcadores de consumo alimentar que é do Ministério da Saúde, do CISVAM. Esse questionário, então, ele vai nos mostrar o quanto as crianças têm de consumo de alimentos saudáveis e o consumo de alimentos não saudáveis. Além disso, também vai nos mostrar, esses dados, vão nos mostrar o estado nutricional dessas crianças. Após a avaliação nutricional, nós estaremos fazendo atividades de educação nutricional, ou seja, acadêmicos do curso de nutrição, orientados pelos professores do curso de nutrição que fazem parte dessa pesquisa, estarão indo nas turmas, então são as turminhas de 4 EMEIs,
e de 4 EMFs, né, que são as escolas de ensino fundamental, crianças de 1º até o 4º ano. Estaremos trabalhando com eles sobre orientações sobre alimentação saudável. O que a gente busca nesse projeto é que as crianças tenham um conhecimento sobre alimentação saudável, que eles saibam o que é uma alimentação saudável e que eles saibam e possam fazer escolhas alimentares também. Esse projeto, então, ele conta com a participação dos professores do curso de nutrição, professores nutricionistas, de acadêmicos do curso de nutrição, residentes ou que estão aqui em Passo Fundo e de Marau também, e também das nutricionistas que são responsáveis pela alimentação escolar desses municípios. Então, nutricionista Eloir, aqui de Passo Fundo, nutricionista Cássia, do município de Marau, e nutricionista Simone, do município de Vila Maria. Então, o que a gente quer dar um recado agora para os pais dessas crianças é que esse trabalho é extremamente importante para que eles tenham possibilidade de futuramente terem uma alimentação saudável, porque sabemos que uma alimentação inadequada pode trazer risco para diversas doenças, incluindo as doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente espera poder contribuir para a prevenção dessas doenças e para que essas crianças, então, além de eles terem essa possibilidade de fazer escolhas alimentares saudáveis, que também possam levar esse conhecimento para os pais, para suas famílias e assim contribuir de forma geral para a redução, né, dos danos relacionados ao consumo de alimentos inadequados à saúde. Depois do sucesso da cirurgia robótica ortopédica, outras áreas entraram para a lista de procedimentos realizados com a ajuda de um robô. E este é o assunto do Câmara Saúde desta noite. A jornalista Paula Petrini conversou com o médico Milton Bergamo sobre estes procedimentos que estão sendo realizados aqui em Passo Fundo. Por que usar um robô como auxiliar em uma cirurgia? Então, primeiro as pessoas têm que entender o que seria esse robô, né? Tem pelo menos 2 plataformas robóticas disponíveis no mundo hoje, só 2, né? Para aplicação clínica. O robô ele consta então, no caso do RoboVersus, de alguns braços robóticos que a gente coloca à beira do leito do paciente na mesa cirúrgica e um console, como se fosse um cockpit de avião, um simulador de aviação, né, ou dentro do carro, onde a pessoa enxerga em 3 dimensões, né, tem uma visão de 3D muito boa e tem os controles, como se fossem joysticks de videogame, onde a gente faz então a cirurgia vendo em 3 dimensões através de uma câmera que está introduzida no caso do abdômen do paciente e com pinças muito pequenininhas, extremamente articuladas, que estão lá dentro do paciente. Eu faço o movimento aqui e ele repete lá dentro do paciente. O robô não é autônomo, ele só faz o que o cirurgião comanda e fica mais um cirurgião à beira do leito do paciente para fazer a assistência, né? Trocas de pinças, materiais, introdução de equipamentos, tirar. Então, é no mínimo 2 cirurgiões continuamente, um no console e um no bedside, um à beira do leito do paciente, fazendo então essa cirurgia em conjunto com os braços robóticos. Essa cirurgia ela pode atender então várias especialidades, urologia, como eu digo, ginecologia, cirurgia de intestinos, hérnias. E qual é o maior benefício de ter então um instrumento, um equipamento como esse? É sempre tornar a cirurgia menos agressiva. E essas plataformas robóticas nos permitem ter cirurgias feitas por método minimamente invasivo, cada vez mais complexas, né? Sem ter que abrir a cavidade, sem ter acessos agressivos. A gente consegue fazer coisas que a gente não conseguiria fazer, né, dada a complexidade, com videolaparoscopia, que é o método convencional, porque as pinças são mais simplificadas, são rígidas, e o robô a gente consegue movimentos lá dentro por um instrumento muito pequeno que o ser humano sequer conseguiria. Por exemplo, o braço robótico do Versus, ele consegue virar 720 graus. Nem o ser humano não consegue esse nível de mobilidade. E com o equipamento a gente consegue lá dentro da cavidade do paciente por acesso muito pequeno. Então isso nos traz várias possibilidades de ir além do que a gente consegue ir habitualmente. Você
você assiste ao Câmara Saúde logo mais, após a apresentação da sessão plenária. Uma boa noite e até amanhã!